Você já teve a sensação de que, por mais que se esforce, nada dá certo? Como se o universo estivesse testando até onde você consegue aguentar? Se sim, essa história é para você. Lucas sempre acreditou que o esforço seria suficiente. Ele acordava cedo, trabalhava duro, estudava à noite e fazia tudo o que dizia ser necessário para alcançar o seu sonho. Mas mesmo dando o máximo, os resultados não apareciam. Ele foi rejeitado em entrevistas de emprego, seus projetos fracassou, as contas se acumulavam e aos poucos a confiança começou a desaparecer. Uma noite sentado sozinho no quarto, Lucas olhou para o teto e pensou: talvez eu não seja um bom o suficiente. Esse pensamento quase o fez desistir. Mas naquela mesma noite, ele se lembrou de algo que seu avô sempre dizia: o ferro mais forte é aquele que passou pelo fogo. Lucas percebeu que o fracasso não era o fim, era o treinamento, era a preparação, era a vida moldada a alguém mais forte, mais sábio e mais resiliente. No dia seguinte, nada havia mudado ao redor. As contas continuavam lá, a dificuldade também. Mas Lucas havia mudado por dentro. E isso fez toda a diferença. Ele decidiu continuar. Mesmo sem garantia, mesmo com medo, mesmo cansado, um passo por vez. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses. E pouco a pouco aquilo parecia impossível. Começou a acontecer. As oportunidades surgiram. A confiança voltou. Os resultados apareceram. Não porque a sorte finalmente chegou, mas porque Lucas se recusou a desistir. A vida testa todos nós. Ela pergunta em silêncio: você vai parar aqui ou vai continuar? Muitos desistem quando estão a poucos passos da transformação, mas quem persiste descobre algo poderoso. Você não precisa ter certeza de que vai conseguir. Você só precisa decidir que não vai desistir. Se hoje você está enfrentando dificuldade, lembre-se: toda grande conquista existe resistência. Todos os vencedores já pensou em desistir. Todas as tempestades passam. O que você está vivendo agora não é o fim da sua história. Pode ser apenas o capítulo que está preparando o seu maior triunfo. E o tempo passou e Lucas já não era o mesmo homem que meses atrás pensava em desistir. As cicatrizes ainda existiam. As lembranças das noites difíceis continuavam vivas. Mas agora elas não eram sinais de fraqueza. Era a prova de que ele sobreviveu. Cada rejeição havia ensinado uma lição. Cada fracasso havia fortalecido sua mente. Cada lágrima derramada havia regado a pessoa que ele estava se tornando. E então, em um dia aparentemente comum, algo extraordinário aconteceu. Lucas recebeu a oportunidade que esperou por tanto tempo. Aquela porta que parecia eternamente fechada finalmente se abriu. Mas o mais surpreendente foi perceber que o maior prêmio não era a conquista, era a transformação. Porque, no fundo, Lucas entendeu que o verdadeiro sucesso não é apenas alcançar o topo e se tornar alguém capaz de chegar lá. A grande lição: muitas pessoas acreditam que vitória está no destino, mas a verdadeira vitória acontece durante a jornada. Ela acontece quando você continua mesmo sem aplauso, quando você se levanta mesmo sem forças, quando escolhe acreditar mesmo sem prova. O retorno, anos depois, Lucas olhou para trás, lembrou do quarto silencioso, das dúvidas, do medo e sorriu. Se ele tivesse desistido naquela noite, nunca teria descoberto quão forte realmente era. Nunca teria vivido a vida que agora construirá. Nunca teria inspirado outras pessoas a continuar. E naquele momento ele compreendeu: os dias mais difíceis da minha vida foram, na verdade, os que me conduziram ao meu melhor destino.
O sucesso de Lucas começou a chamar a atenção. Pessoas que antes duvidavam passaram a perguntar: como você conseguiu, Lucas? Sorri e respondia: eu só não parei. Mas a vida ainda tinha mais uma lição. Certo dia, ele encontrou um jovem sentado sozinho em um banco, com um olhar perdido e o mesmo semblante que ele tinha anos atrás. O rapaz dizia: acho que não sou capaz. Já tentei tantas vezes. Lucas se sentou ao lado dele e contou a sua história. Falou sobre as noites em claro, sobre as portas fechadas, sobre o medo de fracassar e ao final disse: acredita em mim. O momento em que você pensa em desistir pode ser exatamente o momento em que sua vida está prestes a mudar. Os olhos do rapaz encheram de lágrimas e esperança. Naquele instante, Lucas percebeu que sua maior conquista não era o dinheiro nem o reconhecimento. Era poder provar para as outras pessoas que elas também eram capazes. Verdadeiro propósito. Às vezes, Deus permite que você, através de batalha, não apenas para vencer, mas para um dia ajudar outras vencerem também. Sua dor pode se transformar em força, sua luta pode se transformar em testemunho, sua história pode se transformar em inspiração. Se hoje você está cansado, continue. Se tudo parecer impossível, continue. Se ninguém acreditar em você, continue, porque a sua vitória não depende da opinião dos outros. Ela depende da sua decisão de não desistir. A história mais inspiradora que você pode contar é aquela que decidiu continuar. Anos depois, Lucas subiu ao palco para contar sua trajetória. Diante dele, centenas de pessoas aguardavam por uma resposta. Todos queriam saber qual era o segredo. Lucas respirou fundo e disse: eu descobri que a vida não recompensa os mais talentosos, ele recompensa os que permanecem. O auditório ficou em silêncio. Então ele continuou: houve dias em que eu chorei, sozinho. Dias em que pensei que tinha chegado ao meu limite. Dias em que ninguém acreditava em mim. Mas em cada um desses dias eu fiz uma escolha: continuar. Naquele instante, muitos se reconheceram em suas palavras, porque todos carregavam batalhas invisíveis. Todos tinham sonhos que pareciam distantes. Todos já haviam pensado em desistir. Lucas olhou para a plateia e concluiu: se você ainda está lutando, já é mais forte do que imagina. E se continuar, um dia vai perceber que tudo que viveu está te preparando para esse momento. Ao terminar, o público se levantou em aplausos. Mas Lucas sabia que a maior vitória não estava naquele palco. A maior vitória aconteceu na noite em que, mesmo sem esperança, ele decidiu não desistir. Moral da história: a sua história ainda está sendo escrita? As dificuldades que hoje parecem obstáculo pode ser exatamente os degraus que vão te levar ao seu propósito. Continue, persista, acredite, porque o melhor capítulo da sua vida pode estar mais perto do que você imagina. Você não chegou até aqui para desistir agora. Se essa história te inspirou, escreva aí nos comentários: o meu melhor capítulo ainda está por vir. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de força para continuar hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ative o sininho para não perder o próximo vídeo.